Olá, gente, eu sou o professor Edson Andrades e começa agora Dicas do Professor. Bom, temos agora a pergunta do Vagnilson. E Vagnilson pergunta o seguinte: feedback e coaching. Por que os líderes são tão despreparados para esse momento de aprendizagem, tornando tortura, desgaste e muitas vezes humilhação perante o seu liderado? Minha resposta, Vagnilson, porque normalmente os líderes também não receberam isso. Sabe, Vagnilson, que dentro da cargo de liderança é um efeito cascata, né? As pessoas vão entregando aquilo que elas tiveram. Eu, sinceramente, acho que deveria existir uma faculdade, uma universidade de feedback. Eu acho que o feedback ele é a base de tudo. As pessoas deviam usar isso muito mais, usar isso com sabedoria, porque ele pode mudar toda a trajetória, inclusive a produtividade de um colaborador. A questão é que o feedback, ele acaba, a forma como ele é feita dentro das empresas, ele acaba enobrecendo demais a função do líder, e isso o torna todo poderoso, e aí muitas vezes ele se acha importante naquilo e acaba usando o feedback apenas para mostrar, né, pontuar as coisas negativas que as pessoas estão fazendo, e o feedback não seria para isso, muito pelo contrário, um feedback é para desenvolvimento. Essa é a grande diferença. E também porque as empresas cobram os feedbacks, muitas empresas fazem isso, cobram um feedback protocolar. O que é isso? Tem que entregar uma quantidade de feedbacks no seu colaborador, e isso acaba tornando a função do líder algo processual, ou seja, a pessoa faz aquilo por obrigação. Com isso, ele se sente na obrigação de apenas falar nos pontos negativos. O feedback e o coaching são coisas um pouco diferentes, né? Porque coaching, existem habilitações para coaching, coaching tem metodologia para coaching, e o coach também, né, ele acaba desenvolvendo as pessoas. Mas o feedback, que é uma conversa, que é o tal do retorno, né? O feedback, ele deve ser um diálogo. E eu costumo dizer, quando eu estou com líderes, o seguinte: é tão importante o feedback que você deve prestar atenção, inclusive, no ambiente que você está. Por exemplo, muita gente adora dar feedback da sua cadeira, né, da sua mesa, na sua mesa, e o outro senta, então, à sua frente. Com isso, você está estabelecendo já um nível hierárquico já diferenciado. Com isso vai fazer o quê? Vai deixar constrangido a pessoa que está na frente. O feedback ideal é o quê? Pessoas no mesmo nível, é uma conversa, é uma troca. Tanto é que existem hoje, né, nas empresas, o feedback 360 graus, ou seja, você vai, né, ouvindo e conversando. Então, Vagnilson, na minha opinião, os líderes são despreparados mesmo, né? Mas por quê, Vagnilson? Porque muitas vezes caem de paraquedas nessa função tão nobre chamada liderança. E o liderança, ele não deveria ser aprendido na raça, ou seja, no peito. Deveria ser alguma coisa um pouco mais desenvolvida. Agora tem também, né, Vagnilson, tem com certeza um pouquinho do ego, né? As pessoas adoram ter poder, adoram usar um pouco isso. E o feedback, obviamente, que é uma grande oportunidade para se fazer isso. Então, eu conto sempre com o caráter, ou seja, a personalidade de alguém. Um dia me disseram assim: professor, por que as pessoas mudam tanto quando elas se tornam líderes? E eu costumo dizer o seguinte: um cargo de liderança apenas acentua aquilo que a pessoa já é. Apenas isso. Um abraço, Vagnilson. E se você tem alguma dúvida, mande pra gente por esse canal. Será um grande prazer poder te ajudar. Abraço.